turminha! Tudo bem com você? Este é meu amigo Jonas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E o Jonas, criança, ele mora em outro país. Ele mora lá na África do Sul. E ele veio trazer uma informação para você. E ele está passando uma temporada aqui no Brasil. E para você ter uma ideia, nós moramos aqui no Brasil. E ele mora do outro lado do oceano, lá no continente africano. E ele veio falar um pouco sobre missões, sobre a campanha de missões para você. Isso mesmo, tia Julie. Nesse mês de março, começou a campanha de missões mundiais. E o tema da nossa campanha é Jesus é Poder. Então, crianças, desafio você a participar orando por missões, intercedendo por nossos irmãos missionários que estão espalhados por toda a terra. Isso mesmo, crianças. Além de orar pelos nossos missionários, nós também podemos contribuir, podemos ofertar. E você, criança da nossa igreja, recebeu um cofrinho. E esse cofrinho é para você colocar a sua oferta, colocar as suas moedas, um valor para a gente arrecadar esse dinheiro e mandar e enviar para todos os missionários, para contribuir com o sustento de todos os missionários. Então, crianças, os missionários, eles saem da sua terra, saem do seu país de origem e vai para bem longe, para outros continentes, falar de Jesus, falar que Jesus é o único Senhor e Salvador de todos os povos. Então, eu conto com você. Então, crianças, eu conto também com a sua participação. E não esqueça do tema da nossa campanha: Jesus é Poder. Isso mesmo. Então, Jonas, vamos orar pelos nossos missionários? Vamos! Então, criança, você aí de casa, feche seus olhinhos e vamos juntas orar com a tia. É para vocês repetirem a oração, tá bem? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por todos os missionários. Por todos os missionários. Que o Senhor abençoe as suas vidas, dando todo sustento, sabedoria, saúde, abençoa as suas famílias. E assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. É isso mesmo, turminha. Sejam todos bem-vindos a mais um EBD. E o versículo para nosso aprendizado nessa semana se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. É um versículo bem pequeno. Então vamos aprender comigo, Jonas? Vamos! Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Muito bem, criança. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo. Não é que a gente deve orar 24 horas por dia fechando os olhos. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Fala que todo o tempo, qualquer lugar onde nós estivermos, podemos estar falando com Deus, porque a oração é um diálogo, é um relacionamento com o nosso Deus. E aí você de casa pode estar orando, falando com Deus, você brincando, ou você indo dormir, você acordando, não é verdade, Jonas? É sim. Então, em todo o tempo nós podemos falar com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus acessível e Ele quer relacionamento com a gente. Então, vamos aprender e memorizar esse versículo. Vamos repetir? Vamos, Jonas? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17.
Da mesma forma, crianças, que a palavra de Deus nos ensina a orar, ela também nos ensina a louvar ao nosso Deus, a render graças por tudo que Ele faz por nossas vidas. Então, venha com a tia Letícia louvar ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, crianças? Vamos cantar aquela mesma canção da semana passada para que vocês memorizem e cantem juntamente comigo, tá bom? Vamos cantar de novo? Deus cuida de mim. Ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim e eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, e eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, posso cantar. Deus cuida de mim, posso cantar. Deus cuida de mim. A história que iremos contar se encontra na Palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 6. Mas antes disso, criança, eu queria te perguntar: você sabe o que significa o nome inveja? Esse sentimento, você já ouviu falar sobre esse sentimento inveja? Inveja, criança, significa o desgosto pela felicidade de alguém. É quando um dos seus amiguinhos ganha um brinquedo e ele vai mostrar para você aquele brinquedo e você fica todo feliz. E aí, você não teve inveja, você não ficou com raiva por aquilo que ele ganhou, você não ficou magoado, mas você teve alegria. Então significa que você não teve inveja. Mas, criança, tem pessoas que quando um amiguinho mostra um presente ou que conquistou algo para você ou para outra pessoa, essa pessoa fica com raiva, fica magoada, e aí essa pessoa teve inveja. E a palavra de Deus, a história de hoje vai nos ensinar sobre isso, que nós não precisamos ter inveja no nosso coração. Então, crianças, a nossa história é sobre Daniel. Daniel, essa história ele já estava na sua velhice, e ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel ao Senhor. Em toda a sua conduta, ele era um homem bem comportado, ele era um homem de oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e antes do anoitecer. Mostra que Daniel tinha um compromisso com o Senhor, que ele não abandonava o seu Deus por mais todas as pressões que ele sofreu. E Daniel vivia numa época em que quem governava, quem reinava naquele reino da Babilônia era o rei Dario. Pois é, criança, e esse rei Dario, ele tinha todo um império para governar. E aí ele precisava de ajuda, ele precisava de pessoas para ajudar a administrar todo aquele reino. E aí o que o rei Dario fez? Ele nomeou, ele chamou várias pessoas para administrar, para ajudar ele. A Bíblia diz que ele chamou 120 administradores,
120 homens responsáveis para ajudar na sua administração. E além desses 120 homens, ele nomeou também 3 líderes, 3 presidentes para supervisionar aqueles 120 homens. E um desses 3 homens, criança, era Daniel. E aí ele nomeou Daniel. Aqui você pode ver Daniel já com a sua roupa de líder, de presidente. E Daniel era um homem muito correto, não existia mal em Daniel. E ele não se amostrava por isso, ele não se achava, ele não era orgulhoso. Mas ele era um homem que em tudo ele dava glória ao seu Deus, ao seu único Deus. E diante dessa situação, o rei Dario percebia que Daniel era um homem diferente. Era um homem correto em tudo que ele fazia. E aí, o rei Dario pensou em colocar Daniel como líder de todos aqueles administradores. Ou seja, tinha os 120 homens e mais aqueles 2 supervisores, né? Que o Daniel era um desses supervisores. E aí o rei Dario queria colocar ele como chefe maior de todos aqueles homens. E o que aconteceu? Todos aqueles homens, os outros homens que o rei Dario tinha nomeado, ficaram sabendo dessa ideia que o rei Dario queria colocar Daniel como rei maior. E aí eles tiveram inveja de Daniel. Eles não gostaram que Daniel se tornasse o líder deles. Eles ficaram fofocando, falando mal de Daniel. E aí, crianças, o que aconteceu? Esses homens maus bolaram um plano, eles elaboraram um plano para Daniel não ser o líder deles, porque eles não gostavam. Só que esses homens, eles estavam procurando algum erro, alguma coisa de ruim na vida de Daniel, na conduta dele, no seu comportamento. Só que eles não encontravam nada de errado na vida de Daniel, porque ele era um homem fiel, temente ao Senhor. E em relação a isso, diante de toda essa situação, como eles não encontraram nada de ruim, nenhum erro na vida de Daniel, eles bolaram um plano e eles foram até o rei Dario dizer o seguinte: rei Dario, você faz uma lei, um decreto para que durante 30 dias ninguém adore outro Deus, ninguém ora a outro Deus, somente faça petições ao Senhor. E aí o rei Dario, ouvindo essa ideia desses homens, que esses homens eram maus, ouvindo essa ideia deles, o rei Dario até gostou, se achou o rei alguém muito importante. Então todo mundo vai me adorar, todo mundo vai falar comigo. E aí o rei acabou assinando esse decreto, acabou assinando essa lei. E sabe o que dizia nessa lei? A tia vai ler aqui para vocês essa lei na íntegra. Olha o que essa lei dizia. No espaço de 30 dias, qualquer homem deverá fazer petições somente ao rei Dario. Se pedir qualquer deus ou qualquer outro homem, será lançado na cova dos leões. E aí o rei assinou essa lei que aqueles homens maus tinham planejado. E aí qual era a lei? Se alguém orasse, falasse com outro Deus e fosse pego nesse erro, essa pessoa ia ser lançada na cova dos leões. E aí o rei Dario assinou essa lei. E naquela época, quando assinava uma lei, o rei não podia voltar atrás. Ele tinha que cumprir com qualquer pessoa. Sabe o que aconteceu, crianças? Daniel soube desse plano, Daniel soube dessa lei. E aí, quando soube dessa lei, ele foi até o seu quarto. Sempre como ele foi até o seu quarto, se ajoelhou. Antes disso, ele abriu a janela do seu quarto e foi falar com o seu Deus. Foi orar pedindo a Deus toda a direção naquela situação que ele estava passando. E aí ele orou a Deus. E aqueles homens, souberam que Daniel estava orando para outro Deus, que ele estava orando para o seu único Deus e não fazendo petições ao rei Dario. E aí esses homens foram até o rei Dario acusar Daniel que ele estava orando ao seu Deus.
E pois bem, Dario gostava até muito de Daniel, que fez de tudo para voltar atrás, para livrar Daniel da cova dos leões. Só que aqueles homens ficaram em cima do rei Dario, dizendo, não, ele errou, ele foi flagrado nessa acusação, então ele não obedeceu à lei. E aí, crianças, o rei Dario teve que lançar Daniel na cova dos leões. E Daniel passou a noite inteira na cova dos leões, com aqueles leões famintos. E a Bíblia conta, crianças, que naquela noite o rei Dario foi até o seu quarto, ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer, passou a noite inteira sem dormir, preocupado com Daniel na cova dos leões. E aí ele ficou lá no seu quarto, no seu aposento. E lá, criança, naquela cova dos leões, Daniel, não foi morto. Daniel ele passou a noite inteira naquela cova dos leões livre. E sabe o que aconteceu? Deus, crianças, Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo para fechar a boca de todos aqueles leões famintos. Deus livrou Daniel e ele não morreu naquela cova dos leões. Ele passou a noite inteira tranquila com aquele monte de leões lá, porque Deus ouviu a oração dele e Deus livrou, mandando aquele anjo para fechar a boca de todos aqueles leões. E aí, ao amanhecer, o rei Dario, preocupado, foi correndo, foi até a cova dos leões para ver como Daniel estava. E a Bíblia conta, ele chamando Daniel, Daniel, será que seu Deus te livrou desses leões famintos? E aí Daniel responde, rei, eu estou aqui, o meu Deus mandou um anjo para fechar a boca de todos os leões, e eu estou aqui em vida. E aí o rei Dario, com essa atitude, com esse livramento, percebeu que Daniel era um homem inocente, que não tinha nenhuma acusação perante Daniel. E a Bíblia conta que depois dessa situação, o rei Dario fez outra lei. Ele fez outra lei dizendo que todo o povo daquela região, daquela Babilônia, deveria adorar ao único Deus, ao Deus de Daniel. Olha que interessante, crianças, essa história, não é verdade? Que bela lição que Deus nos ensina. Deus ensina que cuidou de Daniel por toda a sua vida naquela cova dos leões. E assim como Deus cuidou, dando livramento a Daniel, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele não abandonou Deus. Então Deus livrou ele, Deus cuidou dele. E é assim com a nossa vida. Deus também cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida também, tá? E também outra lição que nós podemos aprender com essa história, que nós não precisamos ter o quê? Inveja no nosso coração. Porque o Senhor nos fez único e a gente não precisa querer ter o que a outra pessoa tem, querer ser igual a outra pessoa. Deus nos fez único e nós não precisamos ter esse sentimento de inveja, como aqueles homens, aqueles administradores tiveram inveja de Daniel. E aí mesmo com esse mal que aqueles homens fizeram com Daniel, Deus transformou em bem. Tá vendo, criança? Por isso que nós temos que o quê? Ser fiéis ao nosso Deus, ao único Deus que tem todo o poder de nos livrar do mal, assim como livrou Daniel. Então, criança, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa história que nos ensina muito? Pois bem, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo teu amor. Eu te agradeço pelo teu cuidado. Assim como o Senhor livrou Daniel daquela cova dos leões, o Senhor também nos livra de todo o mal. Obrigada porque o Senhor cuida de mim. E eu sinto o teu cuidado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Me livra de todo sentimento de inveja, porque eu sei, Deus, que isso não vem de ti. E me dá um coração humilde, me dá um coração que alegra com as conquistas dos meus amigos também. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
E aí, crianças, animados para fazer a atividade? Então vamos lá. Montaremos uma lembrança para colocar na geladeira da sua casa, para lembrar você de sempre orar. Com o kit de atividades em mão, põe tudo sobre a mesa. Você precisará também de uma cola, tesoura e colações. Pinte o desenho da forma que desejar. Quero ver seu desenho bem colorido, bem bonito. Recorte o desenho, a parte branca da folha. Em seguida, pegue o EVA verde, passe cola no verso do desenho e cole no EVA. Espere secar a cola. Recorte o EVA, contornando todo o seu desenho. No papel com o nome Pedidos de Oração, escreva ou peça seu papai ou a mamãe para colocar algum pedido de oração para você orar no decorrer da semana. Sugiro você orar e interceder pelos missionários que estão falando de Jesus por toda a terra. Continuando, cole a fita amarela no verso do desenho, no EVA verde, e cole o papel de pedidos de oração na outra ponta da fita amarela. Para finalizar, cole o ímã atrás do desenho e pronto, atividade realizada. E aí, criança, é só colocar na sua geladeira. E o mais importante é não deixar de orar. Então, crianças, estamos chegando ao final da nossa EBD. Foi muito bom estar com você neste momento, tá? Então, a próxima semana, a tia Letícia vai estar trazendo outra história para o seu coração. Então, que Deus lhe abençoe. E lembre-se, Deus cuida de você. Até a próxima. Tchau!